Olá, eu sou Samuel Lima e seja bem-vindo ao nosso canal Contador Liberal. O tema do vídeo de hoje é sobre os juros cobrados pelas assessorias de crédito ou cobrado no atraso dos boletos bancários. Para iniciarmos, eu vou começar falando sobre o que é os juros. Os juros, dentro de uma economia capitalista normal, é o preço do dinheiro no tempo. Então, quando você empresta dinheiro para um terceiro, quando você toma algum dinheiro emprestado, há essa cobrança de juros, justamente a remuneração que é cobrada por aquele que está cedendo uma parte do recurso, uma parte do seu dinheiro, sobre o tempo em que aquele recurso ficou à sua disposição. Então, é a remuneração de uma espécie de aluguel que você faz de algum dinheiro. Então, naquele período de tempo, você vai ter uma taxa pré-definida entre as partes para que seja cobrado, para que seja remunerado esse recurso que ficou à disposição. Tá? Então, é por isso que quando você atrasa o pagamento no banco, quando você pede um empréstimo do banco, por exemplo, você tem que pagar uma pequena remuneração, ou não, né? Tem que pagar alguma remuneração para essa instituição financeira, que é o intermediário que faz a captação do recurso, como já falei em outro vídeo, e transfere esse recurso para os deficitados, aqueles que precisam antecipar o consumo futuro. Mas por que é cobrado juros no atraso de seus pagamentos? Quando você assina um contrato, você se compromete a entregar aquele valor que você está contratando, seja no contrato de aluguel, seja no contrato de compra e venda, seja numa operação comercial comum. Quando você compra a prazo, você está, ou quando você contrata um serviço a prazo, você está se comprometendo de entregar o dinheiro naquela data. Então, a partir daquela data, o dinheiro que é objeto do contrato passa a ser do seu credor, certo? Quando você atrasa o seu compromisso, significa que você está com um dinheiro que era para ser do seu credor durante mais tempo. Tá? Quando você acerta em um contrato aquele determinado prazo de pagamento da dívida, você está se comprometendo a entregar o dinheiro naquela data. O seu credor faz toda a sua programação de recebimento, faz a sua programação, a sua política de compra, a sua política de venda, toda baseada naquele prazo que você assumiu contratualmente. É por isso que no contrato de compra e venda, ou no contrato de prestação de serviço, ou mesmo naquele termo que você assina de parcelamento da sua dívida, existe a previsão dos acréscimos de juros, correção monetária e muitas vezes até de honorários advocatícios. Tá? Então, os juros é justamente essa remuneração do dinheiro que ficou à disposição do seu credor, do seu devedor, né? Com você enquanto devedor, você ficou com o dinheiro que deveria ter sido entregue antecipadamente ao seu credor. E esse tempo que você ficou, ele é remunerado. Existe também a possibilidade de cobrar uma multa pelo atraso daquele boleto e também, em alguns casos, honorário advocatício. Tudo isso tem que ter previsão contratual, certo? O comprador precisa estar ciente de que ele poderá ser cobrado a mais em caso de atraso. Tá? E os juros é uma parte dessa cobrança. A correção monetária ocorre porque existe uma coisinha chamada inflação e o valor do dinheiro que você detém hoje não é o mesmo do dinheiro que você não é o mesmo poder de compra que a moeda terá daqui a um mês ou daqui a um ano. Então também precisa fazer essa correção, porque você pagando apenas o valor normal, pode haver uma perda do poder de compra que precisa ser compensada. Então, por isso que alguns contratos também prevêem essa correção monetária. Porque se você tiver, por exemplo, uma inflação de 5% ao ano, que você comprava com R$ 1.000 no dia de hoje, daqui a 12 meses, né, daqui a um ano, você vai precisar de R$ 1.050 para comprar o mesmo valor, para comprar os mesmos produtos que você consegue comprar hoje com R$ 1.000. Isso se chama inflação. Por isso que tem que ter essa correção do dinheiro no tempo. E os honorários advocatícios também precisam ter previsão contratual sob pena de ilegalidade, ok? Precisa haver essa previsão, porque normalmente os honorários são cobrados apenas em processos judiciais, mas se houver previsão contratual de que será cobrado esses honorários advocatícios pelo fato de o cliente não ter
conseguido cumprir com a sua obrigação e você precisa acionar uma assessoria jurídica para fazer essa cobrança, ainda que extrajudicial, você precisa também, caso haja previsão contratual, fazer a compensação desses honorários advocatícios. Lembrando que, mais uma vez, tem que ter previsão contratual para evitar problemas com os órgãos de proteção do consumidor. Professor, e quando é que esses juros pode ser considerado abusivo? É uma grande questão que muito se fala em relações de cobrança, em relações financeiras. O juros abusivo é aquele que é considerado aquele que está acima do valor normalmente cobrado no mercado. E é um valor que não existe na lei uma previsão específica do percentual de juros que pode ser cobrado. Então, uma situação de juros abusivos geralmente terá que ser resolvida na justiça, onde a parte que está propondo a ação vai mostrar que no mercado o juros médio cobrado é diferente daquele que está sendo cobrado naquela operação. Então, não existe uma lei que defina, o juros mensal tem que ser de tantos por cento. Vai variar de acordo com o contrato, vai variar de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada, com o risco daquela operação. Quando a operação tem um risco muito alto de inadimplência, os juros precisam ser mais altos para que aqueles que pagam compensem aqueles que não pagaram. Então, se for um contrato de empréstimo, por exemplo, você vai ter um juros, mas se for um contrato de curto prazo, o juros vai ser maior, a taxa vai ser maior do que o de longo prazo, porque a chance de empréstimos de parcelas mais elevadas em caírem no inadimplemento, ela é muito alta. Então é por isso que os juros podem variar. Outra coisa, juros de cartão de crédito. Juros de cartão de crédito ele é alto porque o risco de inadimplência é muito alto. Não é porque o banco é malvado ou porque o nosso sistema financeiro é ruim. Não é apenas isso. O juros do cartão de crédito ele é muito alto porque o risco de inadimplência também se torna muito alto. É um crédito que é muito fácil de ser contratado. Você não precisa, cada vez que vai acionar essa operação de crédito, passar por uma análise da instituição financeira. A análise ela é feita previamente e daí para frente você pode utilizar, de acordo com o limite definido pela própria instituição, cedido pela própria instituição. Então, o juros ele é muito alto porque o risco da operação não ser paga também é muito alto. E o banco precisa ser remunerado por conta disso. Se o risco for alto e os juros for muito baixo, o banco vai se descapitalizar e não vai conseguir honrar os próprios compromissos, o que vai prejudicar os credores daquele banco e o banco vai entrar em uma situação de insolvência. Então é por isso que o juros do cartão de crédito é muito alto. Certo, pessoal? Então, recapitulando, os juros é a remuneração do dinheiro no tempo, a questão da correção monetária, a compensação da perda pela inflação daquele período, como você ficou sem pagar aquele período, você pode ter que reparar com essa correção monetária. E o honorário cobrado no boleto pelo atraso é justamente para cobrir aquelas despesas de cobrança extrajudicial através de uma assessoria jurídica. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato e precisa ser visto com bastante cuidado, ok? Em relação à questão dos juros abusivos, também é algo que é definido de acordo com o mercado. Precisa ser feita uma análise de quanto é cobrado de juros naquele mercado em que você está atuando. Então, pode ser que o juros seja considerado alto no seu ponto de vista, porém, se você for analisar o mercado, ele não está tão elástico quanto a média cobrada no mercado. E vale lembrar que são relações individuais, ok? Então, os contratos precisam ser respeitados. A partir do momento que você assina um contrato, esse contrato ele precisa ser honrado. Tá? Não adianta você assinar o contrato e depois e querer questionar na justiça de forma até mesmo desonesta. Tá? Então, tome muito cuidado com essas empresas que prometem redução de juros, que prometem que você consiga reembolso de juros na justiça, questão de ação revisional ou algum outro tipo de ação que venha a ser prometida. A análise judicial vai ser isenta. Não há garantia de que você vai conseguir provar que esse juros foi abusivo, ok? Então eu agradeço, peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostaram, curtam o vídeo, comentem e
Até a próxima. E se tiver alguma dúvida, aproveite e coloque essas dúvidas nos comentários aqui do vídeo, que a gente vai esclarecer com todo prazer, tá bom, gente? Então, até a próxima. Muito obrigado.